O seu primeiro livro, né, Não Tenha Medo, foi publicado em 2023, não é isso? Isso mesmo, Cidinha. E é o segundo livro, esse 30 Dias de Inquietações Poéticas? Na verdade, esse é o terceiro. É o terceiro? Em 2023 eu publiquei o Não Tenha Medo. E em 2024, Prefiro Viajar, que eu vou pegar aqui para você. Ah, esse eu não conheço. Ai, Oh, Prefiro lindo. Viajar, né? É uma história que fala de superação, né? Conta um drama familiar que fala de superação. Na verdade, os meus livros têm muito essa pegada assim, né? De resiliência, de superação, né? De trazer beleza, de olhar a vida por outros ângulos, igual você falou agora, né? Ah, tem muita gente que fala que fazer aniversário é não, estou ficando mais velha, mas não, a gente está aqui para olhar a vida, né, por um ângulo mais bonito, para agradecer. Então, assim, os meus livros eu tento chamar atenção para isso, né, para a gente, quando a gente muda o ângulo, né, o nosso olhar, as coisas geralmente mudam, às vezes ficam melhores. Então, os meus livros tentam trazer isso, né, tentam mostrar para as pessoas que, às vezes, a gente passa por certas dificuldades, mas se a gente olhar essa dificuldade por um outro ângulo, a gente pode encontrar coisas boas vindas dessa dificuldade. Então, o segundo livro, Prefiro Viajar, ele é uma história que conta um drama familiar e que busca assim, ensinar para as pessoas que sempre tem há uma chance de superação, de resiliência, né? E o terceiro livro que eu publiquei o ano passado, em 2025, foi o 30 Dias de Inquietações Poéticas. Também para tentar trazer mais beleza para situações cotidianas, né, do nosso dia a dia. Eu li, adorei as reflexões aqui. Ai, E obrigada. são coisas assim que a gente vive no dia a dia e não para pensar e refletir, né? É Coisas verdade. simples que a gente vive e não presta atenção, né, no dia a dia. Hoje a vida está tão corrida, né? Então, às vezes, a gente deixa se levar ali no automático e não para, não silencia para colocar nossas emoções e refletir, né, sobre o nosso cotidiano, como você fez aqui, né? É verdade. A gente, assim, quando não tem esse tempo para olhar para dentro, Cidinha, eu acho que a vida realmente, com a correria do dia a dia, acaba abafando muito o som da nossa voz interior. Então, quando a gente para e olha para dentro, por isso que eu acho assim que escrever é tão importante para mim, né? Porque eu acho que a escrita é uma forma de desabafo. Eu acho que todo mundo que escreve alguma coisa, de certa forma, está desabafando. Então, quando a gente para, né, e olha para dentro e tem essa coragem, porque escrever também é muito um ato de coragem, você expor para o mundo que você tem dentro de si. Olha só, eu acho que somos muito corajosas, Com né? Porque a certeza. gente está mostrando para o mundo o que realmente temos dentro do nosso coração, que está ecoando aqui, lá no fundo. Então, quando Uhum. a gente faz esse exercício de parar, de olhar para dentro e de colocar para fora, né, as nossas emoções, o que está reverberando aqui no nosso peito, a gente está mostrando para o mundo que a gente pode fazer um pouco de diferença, né? Ah, A gente com pode certeza. tornar a vida de alguém melhor, né? Então, Exatamente. não é? No meu livro também, você leu, né? Até onde podemos pegar. Foi Li, um encontro comigo mesmo, com a minha alma. Foi, assim, libertador e curativo. E, assim, eu não sabia, né? No segundo ano de luto da minha mãe, então eu acho que estava quase virando uma depressão, né? Porque diz que o luto é um ano, mas eu acho que isso é muito relativo, né? Depende de cada pessoa. aham. E não tem uma linha tênue, né? Você vai viver dessa forma e aí o luto acabou. Na verdade, fica um vazio para o resto da vida, né? Uhum. Principalmente mãe, né? Que você tem uma ligação muito forte. Ah, é. Então, comecei a escrever diariamente ali meus sentimentos, né? E algumas outras reflexões e vivências que eu tive durante a minha vida. E para mim, assim, foi libertador e curativo.
No início a gente morre de medo de se expor, né? É Eu verdade, falei, né? A gente pensa, o que que vão pensar? Será que eles pensar vão da achar que a gente é gente. fraca, né? Isso. Mas assim, como você falou, é um ato de coragem e a gente está colocando ali para o mundo e para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, né? Ah, com Como você fez certeza. aqui, né, no livro Não Tenha Medo, você quer falar um pouquinho sobre? Ah, quero, lógico. O que que te inspirou a escrever o livro? Foi durante o seu processo de tratamento? Ou foi É, depois? então, na verdade, Cidinho, eu sou formada em jornalismo, né? Então, eu sempre gostei muito de escrever. Desde pequena, eu sempre escrevi pequenas poesias, versinhos, e ao longo dos anos eu continuei escrevendo cartinhas para mamãe, papai, né? Namorado, agora marido. Então, assim, escrever sempre fez parte da minha vida. E eu tinha um sonho realmente de lançar um livro, mas nunca pensei que o meu primeiro livro fosse uma autobiografia, né, religiosa. Então, assim, por isso que eu falo que às vezes acontecem coisas ruins com a gente e quando a gente para olhar por outro ângulo, de repente surge algo bom, né, de uma coisa aparentemente muito ruim na nossa vida. E em 2017 eu descobri um câncer no colo do útero. A minha filha tinha acabado de fazer um aninho de vida e eu fui diagnosticada com um câncer muito agressivo, um carcinoma. E em um mês eu já estava fazendo a cirurgia e depois de mais um mês eu tive que começar a fazer radioterapia. Então, assim, foi tudo muito rápido. Foi uma notícia que chegou avassaladoramente na minha vida. E durante os 5 meses em que eu passei entre descobrir o câncer e o último dia de quimioterapia que eu passei, né, de quimio, de rádio, assim, nesse período de 5 meses, eu fui fazendo um diário de bordo. No primeiro dia que eu fiz a biópsia, eu já cheguei em casa e comecei a escrever o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo comigo, qual era o procedimento, né? O que estava se passando na minha cabeça, no meu coração. E eu vi que cada dia, pelo que eu passava, né, nessa jornada de cura, nesses 5 meses, sempre que eu anotava, eu me sentia melhor. Então, eu fui fazendo esse diário de bordo. E quando chegou no final do tratamento, assim, e eu pude respirar um pouco aliviada, e eu vi aquilo que eu escrevi, que eu fui escrevendo à mão, assim, eu falei bem assim, puxa, se me ajudou a colocar no papel tudo que eu estava sentindo, talvez o que eu escrevi possa ajudar outras pessoas que estiverem passando pelo mesmo drama, né? Ou por dramas parecidos. Não precisa ser necessariamente um câncer, mas um problema muito difícil, né? Como um luto, por exemplo, que você viveu. Então, se me Uhum. ajudou escrevendo, pode ajudar a outras pessoas que quiserem, porventura, ler, né? Então, assim, veio a primeira oportunidade de lançar um livro, né? E foi isso que eu fiz. Em 2023, reuni tudo. Na verdade, lancei, né? Comecei a reunir tudo antes, né? Porque o câncer foi em 2017 e depois fiquei 5 anos fazendo o acompanhamento, né? Porque depois que a gente passa por um câncer, cirurgia, radioterapia, quimio, a gente tem que ficar 5 anos fazendo acompanhamento com os oncologistas. E aí foi nesse período que eu fui escrevendo. E aí, em 2023, graças a Deus, depois de várias revisões, né, da diagramação, eu pude finalmente ver o livro impresso nas minhas mãos e ele tem sido uma bênção para a minha vida e eu tenho certeza que eu tenho, assim, aos poucos, ajudado algumas pessoas também Não, com a minha história. com certeza deve ter ajudado muitas pessoas. Eu gostei muito do livro. E assim, com a fé inabalável, né, Fernanda? Você já era assim tão religiosa ou foi depois que você passou por esse processo aí do Não, tratamento? então, Cidinho, eu sempre fui assim, muito religiosa. Mas uma coisa é a gente falar que acredita, e outra coisa é a gente ter que colocar à prova aquilo que a gente fala que acredita. Então, quando eu me encontrei na doença, eu pude realmente vivenciar o que eu falava, que acreditava.
e a minha fé nunca foi tão viva quanto durante esse período da doença. E eu falo assim, que Deus me acompanhou e colocou anjos comigo do início ao fim desse processo. Não, com Eu sou certeza. grata, muito grata a Ele. E assim, o psicológico e a mente positiva ajuda 50% no tratamento, né, Fernanda? Ah, com certeza, né? Assim, no momento em que o nosso corpo já está debilitado, que a gente está para baixo, né? Se a gente Hum, não tiver onde se alicerçar, né? Pessoas que a gente ama perto, né? Deus, a nossa fé, se a gente não se segurar na esperança, nos pensamentos positivos e assim querer vencer, em querer lutar realmente, né? Com as armas que a gente tem para passar por isso, com certeza tudo fica mais difícil, né, Cidinha? com certeza. E você tinha uma filhinha, né, um anjinho aí, para Ah, te dar né? força, né, também. Eu tive que ser Ela forte por anima mim, por ela, por pelo ela. meu marido, pelas pessoas que eu amo, né? Porque a gente não vem para esse mundo para ser uma ilha isolada, né? A gente tem pessoas com as quais a gente se importa e muito do que a gente passa aqui é cedendo, né? E querendo o melhor para eles também. Então eu tinha muitos motivos para lutar. Eu não podia desistir, nem que o resultado não fosse o esperado, Cidinha, porque muita gente luta muito, mas acaba falecendo de câncer, né? A gente tem o luto. E assim, o que eu acredito é que a nossa vida aqui, Cidinha, é uma passagem, É, eu né? E também. a minha fé me mostra, né? Que a gente não está aqui só pelo mundo, né? Eu acredito que a minha alma vai continuar. Então, o que eu faço aqui é para conseguir chegar ao céu. Acho Então, que é uma caminhada, um aprendizado, né, que nós estamos aqui para evoluir. é Eu verdade. acredito nisso. E assim, você falando de superação, meu microfone está dando eco. Eu acredito que todo ser humano que está passando por um luto ou por uma doença tem capacidade de superar, né? Falo isso mesmo. Com a rede de apoio, né, que é a nossa família, os amigos, a nossa espiritualidade, aí, independente de religião, e Aham. também, se não conseguir, com ajuda profissional. Aí, Ah, com certeza. psicólogos para nos ajudar. Eu faço Ah, terapia desde antes da minha mãe falecer. E é muito bom assim, que você tem o autoconhecimento, né? Então você sabe lidar ali melhor com as suas emoções e sentimentos. Cidinha, toda ajuda que a gente puder conseguir, eu acho que é válida, Cidinha, né? Porque realmente a gente não sabe tudo. Então, se tiverem pessoas, tanto na esfera religiosa, né, na esfera da medicina, a minha fé, Cidinha, fez com que eu pudesse me ancorar muito mais na medicina. Não é porque eu tive uma fé muito viva que eu deixei nunca de Eu fazer o que os acreditar. médicos e de fazer o que os médicos propunham para o meu tratamento. Então, eu Uhum. acho que religião, fé, ela sempre tem que andar lado a lado, né? Porque Não, Deus com deu certeza. inteligência para o homem, para ele também ajudar, não é? Então eu acho que nenhuma hipótese exclui a outra, né? E se a gente tem profissionais formados, terapeutas, psicólogos, psiquiatras que podem ajudar, né, pessoas passando por problemas, a gente tem que procurar ajuda. Não, com certeza, né? Já não tem mais aquele mito de quem procura psicólogo, psiquiatra são doidos, né? Ah, não. Isso Isso aí caiu por é terra há muito tempo, século passado. com certeza. Mas o que que mudou na sua vida depois de passar por esse processo e escrever o livro, publicar o livro, o primeiro Ai, livro? Cidinha, eu acho assim que eu pude vivenciar um autoconhecimento muito maior, né?
Hoje eu sei que a Fernanda de antes do câncer e a depois do câncer são diferentes, no sentido de que a Fernanda depois do câncer é uma Fernanda mais forte, né? Mas que dá valor a pequenas coisas da vida, muito mais do que a de antes, porque eu acho que você passar por uma experiência que porque para mim, quando eu ouvi a palavra câncer, era como se fosse uma sentença de morte. Para Né? todo mundo, né, que ouve. E Acho que o primeiro impacto é esse, né? Pronto, eu vou vou morrer, É. eu vou morrer, minha filha tem 1 ano só, eu não vou ver minha filha entrando na creche, não vou ver minha filha crescendo. Então, assim, aquele primeiro impacto é como se fosse uma sentença de morte. E lutar, né? Me munir de fé, de esperança, de pensamentos positivos, da minha escrita, dos meus desabafos, das pessoas que eu amo e que estavam ali me dando todo o apoio. Eu acho que essa Fernanda, depois de todo esse processo, é uma Fernanda que vê o mundo com um olhar muito mais sensível, mais humano, com mais valor, porque eu pude sentir na pele que eu não estarei aqui para sempre. Então a gente passa a dar valor a cada dia mais, a gente tem mais gratidão às pessoas que estão perto da gente. E eu acho que isso é tão bonito, Cidinha, nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, é tudo tão rápido, é tudo tão raso, tão vazio, é tão superficial. E você encarar a sua humanidade, a sua fragilidade, olhar para o outro com essa sensibilidade, eu acho isso tão rico. E essa Fernanda, depois desse processo, busca ser assim, ser mais humana, né? Olhar para o outro como se eu estivesse me vendo. Eu acho que isso mudou em mim. A gente passa a valorizar mais os momentos, né? Com a família, com os amigos. Eu enxergo de outra forma também. Porque quando a minha mãe foi diagnosticada, ela faleceu dentro de 15 dias. Então, ela já estava, né, toda tomada pelo câncer. E não deu nem tempo da gente assimilar direito, né? Então, eu falo que você está com uma pessoa, você não sabe qual vai ser o último momento, né, que você vai ver aquela pessoa. Então, para a gente estar mais presente e aproveitar e valorizar o momento atual, né? E hoje, assim, a população está tão ansiosa e depressiva, né? Estava até vendo uma pesquisa, parece que 2030 vai ser o mal do século, é a depressão. E a ansiedade já são 10% da população brasileira que tem um transtorno de ansiedade. Vive nesse mundo corrido aí e não para, né? Fica lá ou no passado ou lá no futuro. E não vive o agora. Nós temos o presente, né? A própria palavra diz presente, é um presente de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Né? É verdade, Cidinha. Se a gente não parar, é a questão que a gente conversou no início, né? É de parar e olhar para dentro um pouco, a gente realmente vai viver com o estresse, né? Porque o mal do século, né? De alguns anos atrás era o estresse, né? As pessoas na correria, papapá. E esse estresse já está gerando ansiedade, a ansiedade já está gerando a depressão. Então, se a gente não começar a parar, não, né? Eu estou vivendo hoje, eu tenho que me concentrar aqui, né? Eu tenho que valorizar isso que está acontecendo, só vai vive no amanhã, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e o hoje passa que a pessoa nem vê. Né, Cidinha? E as gerações também. Eu tenho 4 filhos, né? De 26, 18, 15 e 12. Então, cada um uma geração. Numa fase, né? Cada um numa fase. Mas aí a gente vê, assim, que eles não param muito tempo. Ali no smartphone, tem hora que eu falo com meu filho mais velho, né? Eu brinco com ele, vou ter que marcar um horário pra gente conversar? Porque toda hora que tá falando com ele tá olhando o celular e não dá atenção, né? Eu só vou marcar um horário pra gente conversar. E teve uma época que eu tentei fazer, pelo menos uma vez na semana, a gente reunir e fazer outros jogos para ver se tira eles do celular. Né? Meu filho de 12 anos, até hoje eu estou segurando o celular. Falei que enquanto eu puder, eu vou segurar. Porque já tem pesquisas, né, Fernanda, falando que
prejudica muito o desenvolvimento da criança, porque ela Aham. não tem, né? É tudo no automático. Foi muito bom as escolas proibirem, né, o celular durante a aula, durante o recreio, que agora os meninos estão interagindo mais, né? Ah, é. E são Tem essa gerações. diferença. E são gerações, Cidinha, que já nascem inseridas nesse meio tecnológico, né? Então, assim, não tem como eu falar, não vai, né? Não vai usar, não tem, porque parte dos deveres da escola, por exemplo, da minha filha, que tem 9 anos, são feitos no celular. Então, assim, a gente tem que sempre estar ao lado, dosando, conversando, né? Mostrando que a tecnologia é uma ferramenta para ajudar, não é para substituir, né? Isso. Então na verdade, a gente está fazendo um papel que não foi assim pré-definido, porque a tecnologia ela vai chegando com uma velocidade avassaladora. Então, e a cada ano tem coisas novas, tem novas tecnologias. A gente tem a IA agora, né? O chat GPT que pensa por você se você Tem. quiser. Enfim, então a gente ainda está aprendendo como lidar com isso também, enquanto os nossos filhos já estão nascendo inseridos nessa tecnologia. Então, é aprendizado para todo mundo, né? E a Com gente não pode certeza. ficar alheio a isso. A gente tem que acompanhar ali do lado. Eu participei da antologia, né, do Operações, foi com um conto, não sei se você leu, você participou, né, dessa antologia? Participei. O meu conto é Alice Inocente Perdida. É uma menina que jogava, a mãe monitorava através do aplicativo e ela acabou se envolvendo com um rapaz, né, que passou por uma outra pessoa, marcou um encontro e teve um desfecho aí dramático aí. Então é o que acontece hoje. Às vezes os pais pensam que os filhos estão seguros no quarto, meu filho não sai de casa e tal, mas a internet é um mundo aberto, né? Tem É de tudo verdade, ali. é verdade. Então, se a gente não ficar do ladinho, né, Cidinha, sabendo, se inteirando, conversando, mesmo que seja tentando marcar uma agenda igual você, não, vamos conversar. Porque é importante, né? A gente tem que saber o que está acontecendo no mundo dos filhos, né? Senão Com fica certeza. realmente muito aberto, muito vago. E E eles estão acho em... que, pode Pode falar, falar. e acho assim que tem que ser celular e computador de crianças tem que ser à vista dos pais, né? E não Ah, deixar no quarto ali isolado. com certeza. A Com... Daiane, da Yara, diz que é psicóloga e o consultório está cheio de pessoas sobrecarregadas pela ansiedade e depressão. Infelizmente, né? É verdade. Eu tenho um plano de saúde pela Unimed, custei marcar psiquiatra para minha filha, porque estão sobrecarregados, né? Até aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena. É difícil, né? Deixa eu... É, eu acho que quanto mais a gente conversar, né, Cidinha, sobre assuntos como esse, eu acho que é melhor, né? Porque deixe de ser tabu, né? Igual você estava falando, não é tabu hoje, né? As pessoas procuram mesmo psicólogo, psiquiatra, terapeuta, né? Porque realmente precisam. Mas quanto mais a gente conversa sobre isso, eu acho que a gente, de uma certa forma, está incentivando positivamente as pessoas a realmente procurarem ajuda, né? Não, com certeza. Como que é o seu processo criativo? Você tem uma rotina? Escreve quando dá um insight? Como que é? Então, Cidinha, assim, eu geralmente tenho uma rotina assim. Geralmente eu sento de manhã para escrever, mas não todos os dias, né? Eu preciso de inspiração. Por exemplo, esse final de ano não escrevi nada. É, Natal, Ano Novo, meu aniversário, então passou tudo batido. Não consegui escrever nada, mas anotei várias ideias, né? São os insights, né? Então, assim, o meu bloco de notas do celular tem listas de ideias, né? De escrita. Mas eu realmente sento para escrever quando eu falo assim, não, eu estou inspirada a escrever. Então, eu estou
Por exemplo, eu tenho agora 2 livros já iniciados, né? E esse Poesia, ano... Não, qualquer não são gente. poesias. Assim, um é como se fosse um policial, né? Um de suspense, Ó, nada a ver. E se desafiando. me desafiando. E o É, outro já tem é que uma ser assim. pegada mais religiosa, né? Porque eu sou tia de catequese e esse ano para mim a catequese foi muito rica, né? Eu tive muitos aprendizados. Então, várias anotações que eu fiz, eu falei, pô, isso daqui é legal, isso daqui pode dar um livro. Então, eu comecei esses 2 livros, um de suspense investigativo, meio assim policial, uma pegada meio Agatha Christie, porque quando eu era adolescente eu lia muito Agatha Christie, Sidney Ó, eu também. Sheldon. Então eu gosto dessa pegada assim, né, de detetive. E é esse outro mais assim religioso, porque eu sinto, igual o meu primeiro livro, que é uma autobiografia religiosa, eu sinto que eu também tenho que continuar nessa linha, né? Porque eu acho que, por mais que eu externe outros tipos de assunto, como esse de suspense, de investigativo, eu ainda tenho muito a contribuir nessa linha assim religiosa, que é uma linha que eu sou apaixonada. Então, eu acho que eu tenho muita coisa assim para dividir ainda com os leitores que porventura quiserem mergulhar nas páginas dos meus livros. Magali dizendo que você é um potencial muito grande para escrever. É minha tia. Atlética. Beijo, tia. Mas da segunda antologia do Grupo Autorando, você participou? Participei também. Estou em Qual todas. que é o conto? Que bom, hein? O meu Fala conto sobre o é. seu. Seu conto eu não vi, não. Então, o meu conto é O Porque Escritório. é um Não, livro de ficção científica, pessoal. Quem gosta aí, ó, Fragmentos do Tempo. Tá lá no Grupo Autorando. isso é um assunto que eu gosto também, ficção científica. Eu, mais ou menos. E o meu conto é O Escritório, Não Aperte o Botão, Ah, que não, eu li. fala, Agora eu tô lembrando, eu li. que fala sobre uma mulher, né, na meia idade, mais ou menos assim como eu, que teve uma decepção no casamento e ela tem uma oportunidade de voltar no tempo para mudar algumas coisas na vida dela. E é muito legal. É, foi muito legal mesmo. Eu achei que eu não ia conseguir escrever, porque eu não sou muito de ficção científica, né? Eu gosto de negócio mais real. Uhum. Mas aí foi um desafio, eu gostei de escrever. O meu é Juvenal, Prisioneiro da Mente. Você Oh, leu? não, não li. Depois Não, você fala lê e sobre. fala. Mas fala, me conta só uma sinopse. Só um minutinho. É que eu coloquei no limite de 1 hora no Instagram e eu tô me avisando aqui que tá acabando. Já, Cidinha, essa conversa foi muito boa, voou o Não, mas tempo. não, nem 1 hora. É porque eu limitei o Instagram a usar Ah, 1 hora por dia para não ficar, né, muito tempo. tá Eu esqueci bom. de desativar aqui, então tive que aumentar o tempo aqui. Mas Entendi. o Juvenal é um senhor que foi preso, acusado de assassinar a esposa e teve amnésia. Então ele Hum. fez uma hipnose para voltar no dia fatídico lá do assassinato para descobrir o que tinha acontecido. Que Foi muito legal, interessante. Tem uma muito legal. pegada meio psicológica também, né? Eu gosto de drama e psicológico. É mais Ah, né, nessa linha aí. Tanto que eu vejo filme, série, tem que ser dramático, e mexe com a mente. com a cabeça. Meu Legal. sonho era ser psicóloga. Aí tem pessoas que falam, não, ainda você pode fazer o curso, né, e tal. Eu falei, não, agora eu quero ser escritora. Vou continuar nessa linha, porque eu vou atingir mais pessoas do que se eu fosse psicóloga, né? E eu Mas uso a escrita para, né, mostrar o que eu quero passar para as pessoas. interessante. Mas essa questão de um curso de psicologia também é legal, né, Cidinha? Que, assim, estou pensando para montar os personagens, né?
entender um pouco a cabeça de cada um é interessante também, né? É, Nem que, já que você gosta dessa linha, nem que seja assim um MBA, uma coisa mais rápida também, né? Interessante. teria que ser mais rápido, porque eu não animo ficar 5 anos na faculdade. Ah, é muito tempo. Já Eu, passei dessa época. Mas eu gosto de escrever na primeira pessoa e entrar na mente do personagem, sabe? Eu acho muito interessante, assim. Acho que fica mais interessante o personagem. Eu ah, estou com um legal. projeto de... Eu comecei um romance 9 anos atrás. Ele tem até o título, não sei se eu vou alterar, mas é Cilada Virtual. É uma Ah, moça que se envolve com um rapaz, né? E aí tem os dramas lá. Então eu voltei nesse romance e quero ver se eu publico o ano que vem, no outro ano, porque o romance é uma coisa mais, né, trabalhosa, você tem contato é, com o personagem. Então, fiz um curso ano passado e aí quero retornar, mas é com tempo. é verdade. E o interessante de escrever, né, Cidinha, você falou que você começou há 9 anos. O último livro que eu publiquei no ano passado, 30 Dias de Inquietações Poéticas, na verdade eu comecei a escrever em 2013. Então, assim, eu fiz algumas poesias soltas, né? E aí passaram anos, né? Mais de 10 anos, e aí eu retomei essas poesias e consegui fazer um compilado para publicar o livro. E o legal, né, na escrita é que as ideias não se perdem, né? Não, Quando a é, gente começa a escrever, né, e depois a gente vai puxar, né? Ah, o que que eu escrevi? Isso daqui. A gente altera algumas coisas, né? Porque o nosso modo de pensar também é alterado. Eu lembro no primeiro dia da minha faculdade de jornalismo, que um professor, eu não lembro a matéria que ele dava, mas ele escreveu uma frase que me acompanha até hoje. Ele escreveu assim: somente os mortos e os loucos nunca mudam de opinião. E verdade. realmente é isso, né? A gente está aqui amanhã, de repente, a gente não acredita mais no que a gente acredita hoje. Então, assim, a escrita, apesar da gente resgatar, né, ela não se perde, mas a gente não pensa mais daquela forma, né? Poder mexer no que a gente escreveu há um tempo, né? E depois ver isso impresso, ganhando o mundo, é muito gostoso, Não tem né? preço, né, que Não pague. tem preço, é verdade. E a gente vai amadurecendo também, né, com as experiências. Então, você tem que mudar de ideia, né? Ah, com Na verdade, com certeza. o tempo a gente vai mudando de ideia, amadurecendo, acrescentando, né, novas experiências aí. É verdade. Sempre aprendendo mais, né? Eu acho que aprender, né, nunca é demais. E o que a gente puder fazer para somar esse aprendizado, né, estudando, fazendo cursos, né, para ajudar no nosso processo de escrita, porque eu também quero escrever vários livros, né? Nossa, com certeza. Você quer ler um poema para nós? Ah, posso ler. Vou ler esse aqui, hein? Bem aleatório. Tá, O nome Jô? é Verdades. Quantas verdades há em cada um? Quanta bagagem carregamos? Já que as trajetórias são diferentes, por que as verdades seriam semelhantes? Minha história permitiu que a minha vida fosse emoldurada de um jeito singular. Por isso, ajo e penso por conta própria. Não há razões para me comparar. Estou sempre certa, não erro. Você deveria ter agido do meu jeito. Você não serve para nada. Frases ditas por alguém que não sabe distinguir o que é realmente verdade ou o que é mera tiranagem. Você é feia, você é burra, você é lerda, você nunca acerta. Quanta arrogância dita, quantas pedras lançadas, verdades mentirosas, mensagens enganosas. A verdade liberta, diz a passagem bíblica. Então,
Se traz peso e dor, não leve essa verdade para sua vida. Muito bom. E muitas vezes a gente deixa a verdade do outro nos consumir, né? É a falta de autoestima, né? De autoconhecimento. É verdade, verdade. Fica insegura. Eu tenho um livro pronto também, já de poesias, que devo publicar agora no primeiro semestre, espero. Ai, Ainda não que está na bom. editora, não. Ele fala sobre amor e paixão, qual é a diferença entre amor e paixão, e mais alguns poemas lá que eu fiz. Vou recitar um aqui sobre o amor, Ai, que vai estar nesse novo livro. O amor. O amor está no nosso cotidiano. Não precisamos buscá-lo longe. Está no sorriso de uma criança, no café delicioso compartilhado com a família, na comida feita com carinho pela mãe, no olhar amoroso da mãe para com seu filho, no abraço caloroso de um amigo, no beijo apaixonado, no vento que toca os cabelos, no canto dos pássaros, na chuva no chão árido, na natureza que se renova a cada minuto. O amor está sempre ao nosso lado, nós que às vezes não percebemos. Nascemos do amor, vivemos para amar e ser amados. Sem amor, o mundo sucumbiria ao caos e não mais existiria. nossa, que profundo, né, Cidinha? Obrigada. Nossa, Mas a essência do ser humano é amar. Você concorda? eu concordo. O que seria de nós sem o amor? Não é só o amor romântico, né? O amor pela literatura, Aham. né? Pelas pessoas. Eu acho que nós temos que enxergar esse lado aí Ah, do com ser humano. certeza, né? E eu acho interessante você fazer esse paralelo, né, entre amor e paixão, né? Porque no meu entendimento, assim, o amor é um sentimento duradouro, né? Ele, como você falou, é a essência de tudo, né? Nós fomos feitos do amor, viemos para o amor e passaremos por essa vida por amor, né? E paixão, quando eu penso em paixão, eu penso em fogo, eu penso em dor, eu penso em algo avassalador, né? E eu acho que o amor, ele nasce da paixão, né? Mas a paixão, ela não pode ser a chama eterna, né, do amor. Eu acho que o amor, ele é o que dura, é o que vai ser eterno. E a paixão é aquela primeira essência, né, que dá origem ao amor. No meu modo de pensar, né? Não Mas sei se você concorda. a paixão é passageira, né? E muitas vezes, do lado romântico, ela não raciocina. Tanto que Uhum. acontece muitas atrocidades aí, porque, né, às vezes a pessoa está apaixonada e não pensa, né? É Age aquele sem fogo, pensar. né? Quer a posse, às vezes, e não é amor, né? Quando você quer a posse da pessoa, acha que você é dono da pessoa, né? Que tenta controlar. Uhum. Agora, a paixão pode virar amor, né? E aí é uma coisa mais serena, mais calma, e que perdura se você alimentar, né? Porque num casamento, o amor não é eterno se você não alimentar ele diariamente. É Pensar no verdade. outro, não ser egoísta, o amor também acaba. Se ele não for regado, ele é igual uma plantinha, né? Se você não regar todos os dias, ele vai É, morrendo, vai perdendo a beleza, vai né? perdendo a beleza. Eu faço Tá? 34 anos de casada esse ano. E aí, Ah, todo dia, eu só parabéns. É? eu sou romântica, eu sou uma eterna apaixonada. Ah, eu também Poeta sou. na escritura, a gente tem um sentimento, assim, acho que mais profundo, né? Mais apegado com as pessoas, você vê a vida de uma outra forma, né? Ah, eu acho também, Cidinha.
Acho que a gente tem um sentimentalismo, né, dentro do nosso coração que acaba extravasando, né? E a gente acaba sendo mais romântico, mais sensível, mais, né? Mais É. assim, às vezes mais dramático. E às vezes é ruim, né? Porque você se apega fácil, assim, pelo menos eu me apego fácil com as pessoas. Quando eu me identifico, eu me entrego, né? Tanto Uhum. na amizade, né? No trabalho e tudo. E às vezes as pessoas não entendem, não valorizam, né? Igual eu fico, às vezes, ligo para as minhas amigas, vamos marcar e tal, aí ninguém arruma tempo, custa arrumar tempo, fala, gente, é hoje que nós temos, É vamos cultivar a verdade. amizade, né? E muitas vezes a gente se sente assim, meia pegajosa. Assim, É que carência é verdade. essa? Mas não é, porque com a experiência que nós tivemos, a gente valoriza mais, né? O presente e as pessoas. É É uma forma verdade. diferente de ver. E às vezes a gente espera muito também, né? Se a gente está se doando, a gente fica nessa expectativa de esperar do mesmo jeito, né? E às vezes acaba E se não frustrando podemos. com isso, né? E não podemos, né? Que a É expectativa verdade. gera frustração, né? É verdade. Você quer ler mais um poeminha para nós, para a gente ir encerrando? Ah, eu quero. Então vamos lá. Seu livro é de cabeceira. É um É? poema para cada dia. Ai, é Eu super verdade. indico aí. É para ir lendo aos poucos, né? Isso. Para quem tem uma preguicinha de ficar lendo, não vou começar um livro porque eu tenho que ler de uma vez, senão eu perco o fio da meada, perco a história. Não, esse livro aqui, 30 dias de inquietações poéticas, é uma poesia por dia para você ir degustando, né? Para você ir assimilando. É, a poesia ela tem que ser degustada, né? É, vou ler o Fé, já que a gente estava conversando sobre fé, né? Vou ler a poesia Fé. Aprendi desde cedo a amar a Deus, muito além da minha existência. Isso me deu coragem para enfrentar tristezas e me trouxe bastante resiliência. A fé que tenho em meu coração é fruto da minha consciência de que Deus é puro amor e não uma obrigação por simples temor. Recentemente descobri que tenho que me deixar amar mais, porque sentir o amor de Deus é realmente o que me dá paz. Só Ele conhece de fato meu coração, só Ele entende o que realmente sinto, só Ele me consola no mais íntimo, só Ele, no silêncio, me traz motivação. Ter essa certeza é ter fé. Por isso digo que acredito, porque Deus está sempre comigo nas horas em que eu mais preciso. Exercito essa convicção em vários momentos do dia. Quando estou feliz, agradeço sempre. E quando a angústia me consome, sempre chamo pelo seu nome. Deus é fiel e eu sou prova disso. Já vi milagres acontecerem. Por essa razão, com você eu divido tudo que por ele sinto. Ele está perto, eu tenho certeza. Posso até senti-lo. Como uma brisa que me aquece, eu sei que ele jamais me esquece. Lindo, maravilhoso, é isso aí. Obrigada, Cidinha. É o poder da fé, né? É a esperança, mesmo sem a gente conseguir enxergar. Isso. Eu falo que minha mãe era uma mulher muito católica, né? Ficou viúva com 40 anos, eu tinha 8 anos de idade, eu era a filha mais Nossa. velha, e minha irmã 7, meu irmão 4 anos. Ela nunca quis arrumar ninguém. Então ela foi pai e mãe para nós a vida toda. Por isso eu era muito apegada a ela. E Uhum. morria de medo dela morrer, né? Porque eu já tinha perdido meu pai. E, assim, ela foi abençoada, assim, pode-se dizer que teve uma morte abençoada. Mas ela faleceu no dia de Nossa Senhora do Rosário, que ela era muito devota de Nossa Nossa. Senhora, às 3 horas da madrugada, né, que reza o terço das Santas Chagas, que ela rezava todos os dias.
Depois que eu e minha irmã rezar o texto com ela. E Olha, assim, eu creio que Nossa Senhora levou ela para o céu. em paz, Foi né? em paz. Foi em paz. Ai, E que depois que bom. ela faleceu, eu tive vários sonhos. Né? Sonhei que ela tinha visto a Nossa Senhora Aparecida no monte, estava subindo no encontro dela, sabe? Foi, assim, maravilhoso. Aí pôde trazer mais consolo, né, Cidinha? Sim, eu tenho certeza que ela está num lugar melhor, né? É a minha Amém. fé, assim, o meu consolo. E um dia Ah, vamos estar juntos, novamente, amém. Com certeza, eu creio nisso também. com certeza. Vou ler um último poeminha aqui do meu livro. A vida é cheia de ciclos, nada é permanente, tudo é mutável. Seja resiliente e se adapte às mudanças, por mais difícil que seja. Para tudo, Deus tem um propósito na vida, mesmo que não o compreendamos no momento. Às É vezes a gente verdade. lamenta, né, das dificuldades, de tudo que a gente sofre, mas lá na frente você percebe que você tinha que passar por aquilo. Senão É não verdade. seríamos quem somos hoje, né? É porque a gente pensa no hoje, né, Cidinha? Mas Deus está vendo lá na Lá frente. na frente. Se você não tivesse passado pela sua doença, não ia surgir o livro, né? Para Não. ajudar outras pessoas. Ah, com O meu também. certeza. Se eu não tivesse passado pelo luto, não teria surgido o livro. Pois é, para você ver, né? Às vezes os momentos dos momentos mais difíceis podem surgir coisas assim enriquecedoras, né? Para nossa vida, né? Não que a gente queira, né? Não que a gente quisesse ter passado pelo que a gente passou, mas conseguir produzir algo bom de um sofrimento, eu acho também que é uma dádiva maravilhosa, né? Por isso que eu tenho tanto orgulho do meu livro e você deve ter muito orgulho do seu também, Também. Tem né? ajudado muitas pessoas aí, a gente tem feedback positivo. E conecta, né, as histórias, os sofrimentos e as dores. É inerente ao ser humano e todos nós vamos passar, né, por isso. E a gente às vezes acha que a gente está sozinho, né, naquele tipo de sofrimento, Cidinha, e quando a gente começa a conversar com as pessoas, né, fala do livro, a gente vê que as pessoas têm os sofrimentos delas também, né? E Também. como é bom a gente poder levar uma palavra de consolo, né? Porque no período em que eu passei pela minha doença, como eu queria vez que alguém me falava, eu passei, você vai passar, nossa, eu ficava tão esperançosa. E eu poder passar isso adiante, né, retribuir dessa forma, né, levando esperança para outras pessoas, nossa, é um orgulho muito grande para mim. Eu falo que nós, escritores, nós, se possível, né, se a gente pudesse viver só da escrita, seria maravilhoso, né? Ah, muito, Mas o mais importante é a gente passar a mensagem, né? é Deixar aí verdade. e conectar pessoas e ajudar pessoas a viverem, né? Meu propósito é ajudar as pessoas a refletir e ter uma vida mais leve, mais plena, né? Pensando mais pelo lado positivo e vivendo hoje. Isso aí, Cidinha. Eu acho que esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito importante nesse sentido, né? Como as pessoas acho que precisam, né, de mensagens positivas, né, de esperança, né, muito mais do que o dinheiro seria ótimo, com certeza seria. Mas fazer isso que a gente está fazendo e deixar para a posteridade, né, uma palavra de esperança, de consolo, de acolhida, isso não tem preço, né? E se a gente pode fazer isso, por que não? Isso aí. Às vezes não é fácil, né? Mas vamos seguindo o Vamos que caminho. vamos. Você quer falar mais alguma coisa, Fernanda? Deixa aí sua mensagem para o pessoal. Ah, as pessoas que estão assistindo, eu quero agradecer, muito obrigada, né? E sempre foi ótimo conversar com você, Cidinha. Eu acho que quanto mais a gente conversa sobre essa possibilidade de escrever, de passar esperança, mais a gente está ajudando o mundo a ser um lugar melhor para as pessoas.
Se alguém quiser me seguir também, eu agradeço para conhecer mais um pouquinho sobre a minha vida, os meus escritos, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vamos conversar outras vezes. Não, com certeza, eu agradeço. Foi um prazer imenso falar com você, né? Eu acho que nós temos algumas coisas em comum aí na escrita, na vida, É né? Nas verdade. experiências. E vamos marcar mais para a gente bater um papo aí descontraído. Foi um prazer Vamos sim. imenso, viu, Fernanda? O prazer foi todo meu, Cidinha. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Obrigado, pessoal, que ficou até agora. E nos siga lá para dar uma força para a gente aí nas redes sociais. Boa noite, um beijo, Fernanda. Obrigada. Beijo, boa noite. Gisela, um beijo, obrigada. Tchau, Tchau. tchau, tchau.